A rua era o principal meio de sobrevivência dos pretos e dos pobres. Também era lugar de manifestações culturais e populares, da tensão e dos conflitos sociais latentes. Os defensores da moral, dos bons costumes, do progresso da civilização passaram a associar os sambas e as capoeiras dos pretos com baderna, cobrando das autoridades competentes que pusessem a polícia para cuidar dos focos de violência e crime. Pessoal, eu estou lendo esse livro aqui, Hip Hop e o Novo Mundo Preto Paulistano, do Hamilton e do Salomão, que são professores renomados, né? Dão aula na USP e também na PUC. E eu tive a honra de comprar esse livro, deles autografarem, e eu não sou muito fã, sabe, de ler, de estudar, eu estava muito preguiçoso, por mais que querendo criar, né, conteúdo sobre hip hop, entrevistando pessoas pretas, aí fica difícil, né, se você não lê. Então, eu comprei esse livro aqui, super indico, tô lendo ele, tô na metade do livro, e tô lendo devagar no meu tempo, e tá sendo muito boa a leitura. Fala sobre toda a história do hip hop, como começou o hip hop, o próprio nome já diz, é óbvio, né, mas mostra, você lendo ele, mostra como você, sabe, se estivesse andando ali pelo centro de São Paulo, pelo Vale do Anhangabaú, pela São Bento. Já teve, né, ano passado, as exposições dos Racionais, né, do Sobrevivendo ao Inferno. Nossa, nessa exposição dos Racionais eu fui umas 5 vezes, até entrevistei, né, 2 pessoas lá, entrevistei o Gui, que tá fazendo direito, também entrevistei, até esqueci o nome dela, mas teve uma pessoa também, uma menina, que me deu uma entrevista, né, e, pô, mulher preta, ela se identificou com as letras, né, falou do Nego Drama, e assim, é muito da hora. Eu me lembro que eu comecei a entrevistar o pessoal em setembro do ano passado, no Festival Negritudes, e antigamente, nos anos 90, 80, não tinha isso, né, não tinha essa comunicação, mas não tinha essa consciência, né, e agora é muito bom, é bonito de você ver uma pessoa usando uma camisa africana, fazendo ali o seu dread, né? Não tendo vergonha, né, do seu cabelo, porque na minha época as meninas da escola tinha até aquela música lá, nega do cabelo duro, nega maluca, eu também, assim, não tinha muita referência preta, né, de ser um cara, não sabe, na primeira, na quinta série bonito, né? Tinha só o Cirilo e era zoado, tá ligado? Todo mundo lá ali era zoado, porém, com o passar do tempo, né, tendo essa ideia, teve grupo de pagode, de axé e também de rap, tinha os Racionais, sendo que você pensa, uma pessoa com 7, 8 anos não tinha essa consciência, né, mas eu gostava muito de ouvir, que tocava nos bailes, né? Era nos anos 90, pra mim era uma época que eu jogava fliperama, Street Fighter, Mortal Kombat, mas enfim, o foco não é esse, o foco é falar que nós, como homens pretos, não só homens pretos, mas a pessoa que vive na periferia, sendo você branco, você tem que ter essa consciência, né? E saber da história, o porquê se iniciou assim o hip hop, como iniciou na época ali dos anos 80, né? 80, né, dos anos 80, 86, 87, dos b-boys, né? Que eles dançavam, porque todo mundo pensa que Racionais já chegou assim, né? No boom, eles nasceram com isso no próprio... o próprio Mano Brown fala, o DJ KLJ também, o Ice Blue, o Ed Rock, eles falam, né, que era o KLJ e o Ed Rock, tipo, da Zona Norte, e aqui o Mano Brown e o Ice Blue aqui da Zona Sul. Então eles se encontraram nesses eventos que tinha ali na São Bento, e aí assim que começou o rap, né, o hip hop. Então é muito bonito, é muito legal você ler esse livro, porque você vai conhecendo a história de São Paulo. Eu já fiz um vídeo ali também, no Lago do Paissandu, ali na igreja da Nossa Senhora dos Homens Pretos, tem a estátua da Mãe Preta, e agora tiraram ali a estátua do Zumbi dos Palmares, onde era ali na São Bento, perto da Bolsa de Valores, colocaram ali perto da estátua, perto da igreja do
dos homens pretos ali, a estátua do Zumbi dos Palmares, mas ela tá escondida. Ninguém sabe. Se você perguntar para o pessoal, ó, onde que tá a estátua do Zumbi dos Palmares, o pessoal vai falar, ah, tá ali, mas não, tá do lado de uma igreja que é histórica, mas hoje em dia tá toda pinchada, tá toda zoada. Então, esse livro aqui é uma forma, é resistência, é cultura, é sabedoria. Não, nossa, eu tô lendo aqui, eu não tô sentindo, sabe, nenhuma dificuldade por eles darem aula na PUC, na USP, você vai pra Sapô, porque a bimboca da parafuseta, sabe, tipo, não tendo preconceito, mas sabe, um branco, aqueles cara chato, o alemão falando, né? Não, é uma leitura que fala a minha língua, a sua língua, assim, língua de quebrada, sabe? Então, e não só isso, né? A gente tem que se conscientizar e ler mais, porque todo mundo pensa assim, é igual eu estava sábado passado num sarau no Museu das Favelas com o Sérgio Vaz, que é o grande poeta que mora aqui do lado do Taboão, que fala que vida louca é quem estuda, né? Malandro mesmo é quem estuda, vida louca é quem estuda. A gente pensa que assim, não, é só eu me formar e tal, sendo que você vai se formar e vai ser um ignorante, entendeu? Porque o que acontece? Eu peço que, né, você seja abençoado, seja rico, eu também desejo ser rico, mas o que adianta a gente ser formado e não ser politizado, não conhecer da nossa história, entendeu? Porque antigamente, eu me lembro na minha época de pequeno, se eu escutasse uns Racionais, principalmente com esse tema, né? Você pega um CD, pô, Sobreviver ao Inferno, a sua mãe já se associa ao crime, entendeu? E é o que eu falei aqui, antigamente tinha isso, o pessoal queria acabar com a cultura. Tinha uma roda de samba, eles queriam acabar, a capoeira, porque a capoeira é uma coisa não só de esporte, de uma luta, mas é uma coisa ancestral, que os escravos, que os negros, né, usavam, né, de autodefesa, e eles queriam acabar com a capoeira. E que alegria seria se colocasse a capoeira nos Jogos Olímpicos, entendeu? Igual eu falei, nada contra, o cara ganhou a medalha de ouro, fala, representou o Brasil, sim, representou o Brasil, mas quando você vê, assim, quando você pega... pode até fazer um corte, foi polêmico, né? Mas vocês vão entender o que eu quero falar. Você vê que é uma parte da história, que ele fez a história assim de esporte, mas esporte que muitos pretos não têm condições de fazer, né? E ele falou também que ele era, não sei se era irlandês, alguma coisa assim, que eu senti, eu falei, a burguesia, toda a burguesia aqui do Brasil tá aplaudindo, mas é um esporte que eu não me identifiquei, tipo, eu não comemorei muito. Quando você pega um Adaiano dos Santos, você pode ter um próprio Ronaldinho, né, que eu me identifico mais, né? Seria como se fosse antigamente, né? Assim, na Marvel, eu assistia, pô, eu era muito fã do Capitão América. Aí o meu amigo falava assim, pô, mano, Capitão América, credo, mano, lembro dos Estados Unidos. Aí que vem o Pantera Negra, que vem essa coisa de ancestralidade, de você ver um rei africano. Então, isso daqui mostra a nossa cultura, é muito importante a leitura. Não só esse livro, quanto os outros livros periféricos, tem Ferrez, Sérgio Vaz, o próprio aqui, o Almir Neto, o Salomão, grandes atores, produtores negros, brasileiros. E espero que a gente valorize mais a nossa cultura e leia mais livros de autores brasileiros, principalmente falando do hip hop, que você possa se conscientizar, beleza? Tamo junto, espero que você deixe o seu comentário, o seu like, compartilha. Não só você preto, né, que é papo preto, mas é um papo periférico, você preto e branco, todo mundo que é pela cultura. Deixa seu like aí, sua opinião, né? Se gostou, não gostou. Sendo críticas construtivas, estamos aceitando. Tamo junto.